Sabe uma coisa que eu tenho notado? No meio da correria, fone de ouvido, tela piscando, parece que a gente, sei lá, desaprendeu a ficar só com os nossos pensamentos. A ideia de parar para uma reflexão de verdade, assim, parece uma arte perdida. Totalmente. E é uma arte que já foi, assim, essencial. O curioso é que essa prática, que hoje a gente chama de meditação, reflexão, a forma como era feita antes podia ser bem diferente do que a gente imagina. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar num jeito bem específico de fazer isso, o dos puritanos. E já adianto, não tem nada a ver com esvaziar a mente, sabe? É outra coisa. É outra coisa. E a nossa fonte para essa conversa é um trabalho, olha, impressionante de um Dr. Joel Bick. Ele fez algo que, sinceramente, pouca gente faria. Ele mergulhou em 41 livros originais escritos pelos próprios puritanos sobre meditação. 41 livros. 41. Deu umas 750 horas de pesquisa. Então, o que ele tirou dali é tipo um suco concentrado de séculos de prática. Uau! Ok, então vamos desvendar isso. A nossa missão aqui é entender o que era essa prática para eles, na essência, como eles faziam e o que essa visão de 400 anos atrás pode, sei lá, nos ensinar hoje. Bom, para começar, a definição deles é a chave de tudo. Meditação para eles não era silenciar a mente, mas o contrário, era exercitar a mente. Exercitar a mente, gostei disso. Um autor puritano famoso, o Thomas Watson, definiu assim, olha, um santo exercício da mente, pelo qual trazemos as verdades de Deus à lembrança, ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos a nós mesmos. Um santo exercício. Já coloca a prática num campo ativo, né? Não é passivo. Não é se desligar, é se conectar mais fundo. Exato. E o ponto crucial que aparece em quase todos os escritos é que não podia ser só intelectual. Tinha que envolver a mente e o coração. As afeições. Outro puritano, Edmund Kellamy, foi muito direto nisso. Ele disse que a verdadeira meditação só acontece quando alguém medita em Cristo a ponto de ter o coração inflamado de amor por Cristo. Então não é um estudo frio, acadêmico. O objetivo final é sentir. É uma transformação emocional. Perfeito. O objetivo é inflamação do coração. E para explicar isso, o Kellamy usava uma imagem que eu acho fantástica, a das 3 portas. 3 portas? Ele dizia que a meditação precisa passar por 3 portas. A primeira, a porta do entendimento. Você precisa, sim, entender a verdade com a mente. Certo. A segunda é a porta do coração e das afeições. Você tem que sentir o peso, a beleza daquilo. Entendi. E a terceira, talvez a mais difícil, é a porta da vida prática. Aquela verdade tem que mudar como você vive. Cabeça, coração e mãos. Faz todo sentido. E tem uma analogia no material que eu achei ótima para ilustrar a importância disso. Qual? A de que a meditação é como óleo para um motor. Não é um luxo. É o lubrificante diário que faz todo o resto da vida cristã. Oração, leitura, tudo funciona suave. É a peça que conecta tudo. Sem ela, segundo eles, o motor bate, superaquece e uma hora para. Ok, então a ideia é engajar mente e coração. Mas como eles faziam para isso não virar só um devaneio, um pensamento solto? Tinha um método? Tinha, e eles eram muito sistemáticos. Eles dividiam a meditação em 2 tipos, a ocasional e a deliberada. Ocasional e deliberada. A ocasional era mais espontânea, tipo uma meditação súbita e curta sobre coisas celestiais. A ideia era usar o mundo ao seu redor como um gatilho. Gosto da imagem que a fonte usa. Usar o que você vê como uma escada para subir ao céu, em pensamento. Exatamente. E eles se baseavam muito em exemplos da Bíblia para isso. O material cita Davi, no Salmo 8, olhando para a lua, para as estrelas e meditando na grandeza de Deus. Certo, o Salmo 8. Cita Salomão, em Provérbios, observando as formigas para falar sobre preguiça. E o próprio Cristo, que a partir de uma coisa banal, como água de poço, começa aquela conversa profunda com a mulher samaritana. Essa conexão do físico com o espiritual. E a palestra dá um exemplo prático que me marcou muito. Qual foi? Ele descreve como um puritano usaria 6 minutos livres, esperando alguém. Ele olharia para uma porta e começaria a pensar:
Cristo é a porta. Uma porta se abre e se fecha. Para mim, ele se abriu, mas um dia ela vai se fechar para quem o rejeita. E a Bíblia diz que ele põe diante de nós uma porta aberta. Então, eu também devo ser uma porta aberta para os outros. Nossa, e de repente 6 minutos de tédio que hoje a gente preencheria rolando o feed viram um momento de adoração e autoexame. É um treinamento da mente. É incrível. E a fonte ainda fala que o livro O Peregrino, do John Bunyan, é basicamente isso. É um único e longo exercício de meditação ocasional. Exato. Ele pega uma jornada física e transforma numa alegoria da jornada espiritual. Cada evento é uma escada para uma verdade celestial. Muda o jeito de ler o livro. Então, essa é a prática espontânea. Mas imagino que eles não contavam só com a inspiração do momento, né? Não. Aí entra a meditação deliberada. Esse era o hábito diário, estruturado, a hora marcada com Deus. A parte mais disciplinada. Isso. A definição é reservar um tempo todos os dias e, de forma solene e deliberada, meditar sobre as coisas do céu. A analogia que eles usavam era da abelha na flor. Abelha na flor. É, pousar sobre uma passagem da Escritura e sugar todo o néctar dela, sem pressa. Fica claro que isso era muito mais que um momento de silêncio para eles. Era central. Mas o quão importante exatamente? Olha, no material, o Dr. Bick classifica como uma obrigação nota 10 de 10 na visão puritana. Não era opcional. 10 de 10. E por duas razões. Primeiro, uma ordem divina. Eles citavam Josué 1:8, medita na minha lei de dia e de noite. E segundo, uma razão prática. Sem meditação, a fé morre de fome. A fé morre de fome. Ouvido e sai pelo outro, se não for digerido pela meditação. A palavra digerida é ótima, porque a gente consome tanta informação, mas o quanto disso realmente nos nutre. E essa ideia de digestão leva ao conceito que, para mim, foi o mais revelador de toda a pesquisa. Que é... A meditação como uma casa a meio caminho entre as escrituras e a oração. Uma casa a meio caminho. Gostei dessa imagem. Me parece que sem essa ponte, a gente pula direto da leitura de um conceito para uma oração que só repete o conceito, sem sentir. É isso. Exatamente, você captou a essência. A meditação preenche essa lacuna e impede que a oração vire mecânica. O processo era simples e poderoso. Primeiro, você lê uma passagem. Pega o Senhor é meu pastor. Certo. Segundo, em vez de pular para a oração, você para. Você medita. O que significa, na prática, ter Jesus como meu pastor? Significa que ele me guia, que ele me protege, que ele me alimenta. Você explora cada faceta disso. E só depois, em terceiro lugar, você ora. Isso. E agora, a sua oração não é mais genérica. Ela vira uma resposta direta àquilo que você refletiu. Senhor, obrigado por me guiar hoje naquela reunião. Obrigado por me proteger. A oração ganha vida. Nossa, isso é uma virada de chave. Porque muita gente já se sentiu repetindo as mesmas coisas na hora de orar. Essa ideia da meditação como o motor para uma oração autêntica muda tudo. Então, como eles construíam essa casa? Tinha um passo a passo? Tinha, e era bem detalhado. Para a meditação deliberada, o guia era assim. Primeiro, começar com uma oração curta pedindo ajuda ao Espírito Santo. Humildade antes de tudo, reconhecer que não é só um esforço seu. Exato. Segundo passo, ler as Escrituras e escolher um versículo que parecesse necessário para o seu momento. Terceiro, e isso é interessante, memorizar o trecho. Memorizar? Hoje a gente só dá um Google. Por que isso era tão importante? Porque força o foco. Com o texto na memória, você pode fechar os olhos, fechar a Bíblia e a matéria-prima já está dentro da sua mente. Evita distração. Faz sentido. O quarto passo era, então, focar os pensamentos no tema. Usar a memória, buscar ilustrações, conectar com outras partes da Bíblia. É a fase do entendimento. A primeira porta de Calame. A do intelecto. Precisamente. O quinto passo era estimular as afeições. Depois de entender, era hora de sentir. Despertar amor, esperança, gratidão. A segunda porta, a do coração. E a terceira? O sexto passo, a aplicação. A terceira porta, fazer resoluções práticas a partir dali.
E a fonte diz que eles anotavam isso em diários. Para transformar reflexão em ação. Não ficar só nas ideias. E por fim, o 7º passo, concluir com oração, que agora seria muito mais rica, e muitas vezes eles terminavam cantando um salmo, para aquilo continuar ecoando no dia. É um marco completo. Começa com dependência, passa pelo intelecto, coração, vontade e termina em adoração. E sobre a frequência, eles davam alguma dica? O ideal, diziam eles, era de manhã e à noite. Mas o mais importante era a consistência, ter um horário e local fixos. E eles davam um conselho muito sábio. Continue meditando até encontrar algum benefício sensível para a alma. Aquela analogia da lenha molhada que eles usavam é perfeita. Descreve a frustração que muita gente sente. Você tenta, não acontece nada nos primeiros minutos e o celular já começa a chamar, né? A ideia de que a chama é consequência da persistência e não condição para começar é um conselho muito prático. Exatamente. Perseverança era a chave. Se desistir cedo demais, a lenha nunca pega fogo. E sobre o que eles meditavam? Ao analisar esses 41 livros, o Dr. Bick conseguiu identificar um tema principal. Sim, e essa foi uma das descobertas mais surpreendentes. O tema número 1 da meditação puritana não era pecado ou graça, embora estivesse lá. O tópico principal era escatologia. Escatologia? As últimas coisas? Céu, inferno, juízo? Uau, isso é inesperado. Exatamente. E mais especificamente ainda, o assunto mais abordado era o céu. A fonte lança uma pergunta que me fez parar. Alguém já tentou passar 5 minutos seguidos meditando só sobre o que a Bíblia diz sobre o céu? Sinceramente? Não. Meu cérebro provavelmente iria para a lista do supermercado em 1 minuto. É muito difícil. Mas por que essa fixação no céu? Colocava a vida presente em perspectiva. Os sofrimentos ficavam mais leves, os prazeres terrenos menos sedutores. Certo. E segundo, e mais importante, ao meditar na glória futura, eles viam mais beleza em Cristo, que é o centro do céu. Faz sentido. É como olhar para o troféu no final da corrida para ganhar força para continuar. Mas, e as desculpas? Não tenho tempo, não sei como fazer. Ah, os puritanos não eram conhecidos pela sutileza. As respostas eram na lata. Como assim? Para a desculpa, estou ocupado demais, a réplica era tipo, você não tem tempo para o negócio mais importante da sua vida? Adoro a honestidade brutal. Hoje a gente diria, seja gentil consigo mesmo. A resposta deles era, então você está ocupado com a coisa errada. Totalmente. Para sou ignorante, não sei fazer, a resposta era, isso não te isenta do dever de aprender. A lógica era simples. Se é um mandamento, não tem desculpa válida. Então, juntando tudo, o que fica é que a meditação puritana não tinha nada de esvaziamento passivo. Era, na verdade, um preenchimento ativo, um engajamento vigoroso da mente e do coração com um conteúdo que eles acreditavam ser vital. Tem uma citação final de Thomas Watson que resume tudo. Ele recomenda: tranque-se com Deus pelo menos uma vez por dia por meio da santa meditação. E ele conclui dizendo que, no topo dessa colina da meditação, você consegue ver uma bela perspectiva, Cristo e o céu à sua frente. A prática inteira visa a clareza. Essa ideia da meditação como uma ponte, essa casa meio caminho entre a informação e a oração é a que mais fica para mim. Foi projetada para impedir que a conversa com Deus se tornasse banal. E isso deixa a gente com um pensamento final para reflexão. Independentemente da tradição de cada um, qual seria a nossa casa meio caminho? O que existe entre a avalanche de informações que a gente consome e a nossa internalização pessoal? Como essa ponte, esse espaço para digestão, poderia ser construída de forma mais consciente nas nossas vidas para que o que a gente aprende não se perca no vento, mas realmente nos forme?